Bom, vamos falar do Vitor Hugo, né? Que também é novo reforço do Galo, né? É um jogador que chama bastante atenção, né? Porque há muito tempo, muitos jornalistas falavam que seria um grande meia do futebol brasileiro. E até hoje, ninguém sabe em que posição realmente joga o tal do Vitor Hugo, que é o novo reforço do Galo, né? Aqui nesse canal não tem meias palavras, tá, gente? Aqui não tem enganação, tá? A análise aqui é real, baseada em realidade mesmo, né? Então, eu vou falar para você, no fim das contas, se trata de um bom reforço, um reforço aceitável, ou se um jogador de merda. Tá? Eu vou falar isso para você. Tá? Não vou ficar te enrolando, não. Tenho feito vídeos aqui para o Galão da Massa, né? Pouco a pouco a galera começa a apoiar um pouco mais, espero que isso continue, né? Há muita admiração pelo Galão. Pelo Atlético Mineiro, há muita admiração, apesar de eu criticar severamente, né? O homem forte do futebol lá, né? Que não entende nada de futebol, né? Nada, nunca entendeu. E quem tá falando isso pra você é alguém que é seguido por esse senhor. Ainda assim, ele deveria gostar disso, né? Eu não tô nem aí. O fato é que ele não entende nada e pronto. Tô falando do Brax. Bom, o Galo também é aquele clube, aquela SAF, né? Daquele povo, né, que cansou de ter dinheiro e resolveu ter um brinquedinho, né? Então acho que o Galo é esse brinquedinho. Vamos torcer para que essa gente, sei lá, do nada, resolva entenda que o Galo de fato merece muito apoio, muito financiamento e faça do Galo, né, uma equipe muito vencedora no contexto do futebol brasileiro, sul-americano, e por que não mundial? E por que não mundial? Qual é o problema? Qual é o problema da gente pensar também por que não mundial? Porque se ganha Libertadores de América, vai disputar, né, o Intercontinental com um time europeu. E pode ganhar, né? E se ganhar, é campeão mundial. É campeão mundial. O Galo merece, a torcida do Galo merece demais isso daí, né? Vamos parar de viajar, vamos falar aqui do Vitor Hugo, né? Que é um jogador que nasceu da canteira do Flamengo Sub-20, chegou até mesmo a jogar no time principal. E um detalhe muito interessante sobre o Vitor Hugo é que ele foi jogador do Sampaoli, né? Quando o Jorge Sampaoli passou pelo comando do banco de reservas do Flamengo, o Vitor Hugo estava lá e foi treinado aí pelo Sampaoli, né? Um detalhe também sobre esse jogador é que ele tem 21 anos ainda. Ou seja, a promoção dele para o futebol profissional, para os times principais, né? Já conta já um certo tempo, né? E aí a questão é interessante, né? Porque é um jogador, né, que chama a atenção de todo mundo, né? É muito técnico, é muito isso, muito aquilo. Não para em time nenhum, né? Não para em time nenhum. Esse é um ponto. O outro ponto quando jogou muito, nunca jogou grande coisa. Simples assim. Quando jogou muito, nunca jogou grande coisa. Né? E quando não jogou muito, jogou nada. Absolutamente nada. Né? Foi um desastre. Razão por quê? A razão, gente, pela qual não fica em lugar nenhum é este jogador que o Galo está contratando. Ô, Josa, mas espera lá. Fala pelo menos das características do moço. Vamos lá, gente. Existe alguma possibilidade? É isso. Diante dessa tragédia, cabe a pergunta: existe alguma possibilidade dele chegar no Galão da Massa e virar um baita jogador? Olha, gente, vou contar para vocês aí uma história. Sempre há essa possibilidade, tá? Sempre há, né? Até porque o técnico, que também tá devendo, né? Também tá devendo, vai encontrar um jogador que ele conhece muito, tá? Então, de repente, funciona, tá? Aquela história de que o Vitor Hugo não chegou ainda num clube que entrega para ele todas as condições. O Galo entrega o quê hoje para os jogadores, né? Entrega a condição mesmo? Vamos presumir que sim, né? Então, o Galo vai ser esse clube que vai entregar essas condições. Isso é bastante polêmico, né? Porque tem muito bom jogador em time aí que é muito fraco, né? Enquanto clube, né? Mas o jogador vai lá e entrega muito, né? Agora, quando a gente está falando de time grande, o jogador não joga porque o clube não está dando as condições reais para aquele e tal. Pô, cadê a personalidade do jogador, né? Para fazer a diferença. Então vamos lá, gente. Entramos num ponto aqui muito interessante. Quando foi necessário que o Vitor Hugo fosse protagonista dentro de campo, mostrasse ser um cabra mesmo daqueles lá, né, tal, tipo, lembra que ex-presidente brasileiro que falou: eu não sei, cara, nasci com aquilo roxo, né, o negócio dele era roxo, né, enfim, corrupto, né, acabou sendo impedido de continuar no governo brasileiro, né, um ex-presidente bem antigo aqui do Brasil, Ei, Brasil, né, quando a gente fala em presidente do Brasil, difícil, né? Mas vamos lá. Voltando aqui ao futebol, tá? Certamente, se nascer com aquilo roxo é sinal de qualidade, de personalidade, de brutalidade, até mesmo de tanta personalidade que a pessoa tem, certamente o Vitor Hugo
Não é o caso, né? Porque um problema para que ele continuasse no Flamengo e até fizesse sucesso no Flamengo era o fato de que, naquele caso, ainda ele era muito. Recebia proposta do Flamengo, né? Era um jogador que foi pro Sub-20 e tal. O Flamengo recebeu algumas propostas e tal. Mas ali também poderia ficar muito mais tempo no clube, entregar muito mais, né? Ser um jogador decisivo, entregar muito mais, crescer no Flamengo, virar um baita jogador no Flamengo. Por que isso não aconteceu? Porque o que ele entregava não justificava que ele continuasse no Flamengo. Era melhor vender, tá? E naquele contexto do Flamengo, eu vou ser bastante sincero com vocês, aí em defesa até do Vitor Hugo, né? Era difícil mesmo, porque a pressão era muito forte mesmo. Ali, embora ele fosse o jogador do time, o jogador da base, nem sempre era tão. As coisas eram tão fáceis para o jogador que viesse da canteira do Flamengo. Tá. Nos outros lugares todos, né, aconteceu a mesma coisa. Ele chegava e não conseguia, na verdade, ser o jogador. Pô, quando acontece isso num clube, tudo bem. Quando acontece isso em dois, tudo bem. Quando acontece isso em todos, aí tem a ver com o jogador também, né? Tem a ver com o jogador também. Eu sempre falo, jogador para time grande tem que ter personalidade. Quando eu for ao mercado buscar jogador, eu tenho que delinear o perfil e considerar também se o jogador tem personalidade. Ele é capaz de superar desafios, de superar problemas impostos à sua adaptação? Se ele é, então ele tem o perfil. Se ele não é, eu não quero contratar essa merda, né? Essa porqueira aí de jogador. O Vitor Hugo, pela minha análise, está se configurando como essa porqueira aí, né? Tá. E por que eu falo que ele é um problema? Na verdade, assim, por que ele não consegue em campo ser esse jogador protagonista? Na minha opinião, ele não consegue porque há um problema de se identificar qual é a posição do Vitor Hugo. Em qual posição ele joga? O Vitor Hugo, ele é um volante marcador? Ele não marca ninguém. Ele é um volante, por exemplo, tá? Que joga num doble 5 defensivo em que ele sai um pouco mais. Ele não é esse jogador necessariamente. Ele é um meia, um camisa 10, longe disso. Ele é um 8, né? Um volante mais adiantado, né? Eu acho que ele é esse jogador. É só não falar para ele. Porque às vezes ele joga, é colocado um lado, colocado em outro, colocado de volante marcador, não consegue, colocado de segundo volante, mas aí ele é colocado de volante camisa 8, mas para marcar, e ele não marca naquele setor, ele não consegue fechar os espaços quando o time adversário está percorrendo por ali, tá? Então, é um jogador que pode jogar com a 5 do Galo, marcando, na minha opinião, ele não é esse marcador, tá? Ele é um jogador que pode atuar como segundo volante distribuindo esse jogo. A distribuição do jogo dele, às vezes funciona, às vezes não, tá? Tem problema. Às vezes ele parece ter dificuldade para entender que o campo não é somente o centro do campo, né? O campo tem o lado, tem o corredor lateral esquerdo, o corredor lateral direito, né? E ele pode olhar para ver que os colegas dele estão passando por ali, né? Enfim, é um jogador, portanto, que tem uma visão panorâmica reduzida, é um jogador que tem uma visão panorâmica reduzida, tá? Se ele é colocado como um volante organizador, esse volante também tem que marcar. Ele combate mal, tá? Ele distribui essa bola lá na frente, que o volante, o segundo volante deveria fazer também. Ele distribui essa bola com irregularidade, às vezes com muita qualidade e outras vezes com baixíssima qualidade. Não serve, tá? Por que não serve? Porque se ele é um 8, né? Ele é um jogador que, se ele não marca muito bem, é colocado naquele setor, né? Então, ele deveria ser muito mais útil para a criação do jogo. E se em alguns momentos ele consegue ser importante para a criação do jogo, em outros momentos ele não consegue, então não serve. Por quê? Porque dele é retirada, em tal situação, a obrigação de marcar para que ele consiga distribuir esse jogo, pensar o jogo e fazer essa bola chegar com mais facilidade aos seus colegas. Se ele faz isso muito bem, está justificado. Se ele faz isso mais ou menos, não dá para aceitar. É mais ou menos o caso do Vitor Hugo. Ele faz isso às vezes bem, às vezes não faz, né? Tão bem assim, tá? Na minha opinião, esse jogador, ele pode ser trabalhado para ser um 8 mesmo, um 8 efetivo, tá? Agora, ele precisa saber, e acho que o treinamento pode entregar isso para ele, praticar ações defensivas, tá? Mais importantes, mais interessantes, no setor onde ele está. Ele precisa aprender a marcar, independente do local onde ele esteja. Como um camisa 8, ele não precisa marcar muito, tá? Ele não precisa ser o primeiro marcador, o marcador mais voraz do time, mas ele precisa entregar um pouco mais na marcação. Se ele conseguir ajustar essa questão, né, de marcar melhor quando ele está ali saindo já quase do segundo terço do campo, né? Se ele ajustar melhor a marcação nesse setor,
né, e aprender a, enfim, ter um pouco mais de calma na hora de distribuir esse jogo, eu acho que ele pode se converter num jogador interessante. Tecnicamente, é um jogador que sabe trabalhar com essa bola. O passe é que nem sempre sai muito bem. E eu acredito que esse passe, que às vezes também funciona, às vezes não, tem muito a ver com personalidade, né, com pressão que o jogador sente. Então a gente volta para a questão psicológica? Sim, a gente volta para a questão psicológica. O jogador se sente muito pressionado, e aí na hora que vai fazer um passe, vem todo esse peso na alma dele, e aí isso acaba pesando muito o pé, e a bola é enviada para o colega da equipe com muita força, ou a bola é enviada para o colega da equipe com pouca força. Então tem isso também. Às vezes ele consegue acertar e o passe acaba funcionando muito bem. Na minha opinião, é um jogador marcado justamente pelo problema psicológico. É um jogador que está sempre sentindo que a pressão sobre ele é muito maior. Ora, isso é um problema da cabeça do jogador. É necessário tratar disso daí para que ele consiga jogar melhor. Será que no Galo vai ter pessoas para trabalhar isso aí também? Né? Será que o técnico, por si só, ele vai conseguir fazer com que esse jogador ganhe muito mais autoconfiança? É isso, é essa questão que se coloca, tá? O Vitor Hugo, ele é mais forte do que um Pedrinho da vida, né? Que você tocou, quebrou, né? Mas ele, às vezes, lembra o Pedrinho, porque é um jogador inoperante dentro de campo. Às vezes o jogo acontece e o Vitor Hugo não consegue fazer absolutamente nada, tá? Então, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, tá? Por ter 21 anos de idade ainda, é um atleta que pode melhorar, tá? Ele pode vir a ser um bom reforço para o Galo. Em sua defesa está o fato de que o técnico é alguém que já o conhece de uma época diferente, tá? Quando o treinou no Flamengo, né? Ele também tem mais uma oportunidade de se destacar, porque o Galo pode ser o recomeço da carreira dele. Claramente que também foi assim no Santos, ele não conseguiu jogar. Na equipe do Galatasaray, lá da Turquia, também foi um jogador de altos e baixos, tá? Então é sempre isso, né? Ele tá chegando para revitalizar a carreira. O clube onde ele chega é o clube que vai ser o clube definitivo do Vitor Hugo, onde ele vai conseguir mostrar um grande futebol. Aquele futebol que ele apresentava na base. Quando você estava jogando com meninos, né? Então você não tinha muito problema. Quando você vai jogar com homens, né? Aí, se você se sente um menino no meio de homens, aí fica complicado. Então, quando ele era um menino no meio de meninos, o futebol dele funcionava. Quando ele passou a ser um menino no meio de homens, né? E o futebol dele não funcionou. Então ele precisa deixar de ser menino, porque ele tem 21 anos, ele não tem 15, não tem 10, não tem 12, ele tem 21 anos, né? Já está na hora de jogar um pouco mais, né? Então, assim, por tudo que eu disse aqui, o Galo deveria ir atrás do Vitor Hugo? Não, não deveria. Porque ele chega para o Galo ser, na verdade, o clube que vai fazer com que ele retome a carreira dele. Ou seja, neste caso, o Galo pode ser muito mais importante para ele do que ele para o Galo. Ora, o clube não tem função, obrigação nenhuma de estar recuperando carreira de jogador. Tá? O clube já paga jogador, já faz tanta coisa, já entrega condição de trabalho para ele, já entrega, enfim. E aí o clube também tem que se preocupar em recuperar a carreira de jogador que vá para o mercado, o Atlético Mineiro, e contrate jogador que chegue pronto para montar um time aí, né, que é importante, um time forte, um time, enfim, um time forte também na questão enfim, do aspecto tático, né? Um time protagonista em campo, né? Um time equilibrado, né, nas suas linhas, e não contratar jogador que chega como aposta, né? Já tem outros sendo contratados aí como aposta, né? Tem que parar com isso e buscar jogador no mercado que tem o perfil de chegar e resolver, né? Dá para encontrar jogador que chegue e resolva, que não esteja tão caro? Dá, porque esse argumento de que, não, o Vitor Hugo chega ao Galo porque ele não é um cara tão caro assim, não é um jogador que chega, que vai custar muito para o Galo. Mentira, isso é mentira. É um monte de mentira que conta para você por aí. Essa é uma delas, né? Dá para encontrar jogador competitivo, para entregar competitividade, para entregar força ali no meio de campo do Galo, entregar competitividade e qualidade para o meio de campo do Galo, e ainda assim ser um jogador com baixo custo. É só procurar direito. Vitor Hugo, portanto, é mais um jogador, tá? Que o scout, existe scout? Claro que não, vamos fazer de conta que existe. O scout do Galo não procurou, não encontrou. Foi mais um jogador que empresários, né, indicaram para ser contratado pelos dirigentes do Galo. E o Brax aceitou, porque o Brax não manda absolutamente nada, não tem poder nenhum de fazer nada e nem quer ter poder. Ele quer fazer parte do clube, independente do trabalho que ele faz. Se o melhor for fazer um trabalho horroroso para não ter problema com os dirigentes, ele vai fazer um trabalho horroroso. Se bem que não dá para entender se ele tem essa escolha. De repente, ele faz um trabalho horroroso simplesmente por ser horroroso também, tá? Então, na verdade, assim, eu não indicaria, tá? É claro que o menino tem recursos. É claro que o menino pode chegar e dar certo. Tá? É claro que pode, mas é aposta, é muita aposta. Se nós olharmos para todos os momentos do Vitor Hugo, a gente vai perceber que depois do Flamengo, no Flamengo chegou até a funcionar, ele não vai funcionar. E no Santos foi ridículo. Outros também foram ridículos no Santos, mas nem todos. Teve jogador no Santos que conseguiu jogar.
né? Então, na verdade, assim, eu não indicaria. Ele foi contratado, tá chegando pro Galo, vamos torcer para que dê certo. Eu vou torcer para que dê certo, porque eu tô muito preocupado com essa situação do Galo. Quero que as coisas funcionem, porque a torcida do Galão da Massa merece a felicidade. É só por isso, tá? Porque, na minha opinião, é um jogador que pode dar errado e que, na dúvida se vai dar errado ou não, eu jamais indicaria para ser contratado pelo Atlético Mineiro. É isso, gente. É isso. Ó, deixa o Pix. Depois de tudo isso, se você gostar da análise, não ficou bravo comigo, e tiver condição para isso, envie o Pix para dar uma força aqui para o trabalho. Fico muito grato. Se não for o caso, está tudo muito bem. Pelo menos deixa o like aí, um comentário e assim por diante. Tá bom, gente? É isso.